Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inde ao Espírito Santo, inde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, eu vou fazer agora porque eu preciso ir no ensaio. Então, não sei que horas vai acabar. Então, já vou terminar de fazer agora. Jesus começa a falar do bem da cruz. Lembro-me de que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesmo, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão. E ali encontramos muitas cruzes, e o meu amado Jesus me disse: se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que gema de inestimável valor adquire quem tem o bem de possuir os sofrimentos. Basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias. Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me trespassavam o coração como tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida se o Senhor não me concedia o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: Esposo Santo, dai-me o sofrer, dai-me as cruzes. Só com isso saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos. E então tomava uma daquelas cruzes maiores que eu via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com prego. De vez em quando o bendito Jesus me perguntava: que? Te dói muito? Quer que eu pare? E eu: não, meu amado, continua. Dói sim, mas estou contente. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: faze-o depressa, ó Jesus. Faze-o depressa, não demores tanto. Mas o quê? Quando tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam parecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como fiquei mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões, e às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de todo a crucificação. Quem pode dizer a amargura da minha alma e os lamentos que fazia com nosso Senhor? Porque não me concedia o verdadeiro sofrimento, dizia-lhe: meu amado, tudo termina em burla, em gozação. Dizias-me que querias levar-me ao céu e agora de novo me fazias voltar à terra. E dizias-me que querias crucificar-me e jamais chegamos à completa crucificação. Ixi. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Então, é uma mensagem interessante que Jesus faz com ela, né? É uma brincadeira, parece um jogo que ele faz com ela, né? E ela vive dando essas... Ai, meu Deus, essas conversas com Jesus aí, brincando com ele. Não consegue fazer nada comigo? Não se resolve as coisas, né? Então, assim, ela quer uma coisa e Jesus não quer dar aquilo que ela quer, né? É a vontade humana dela, né? A vontade humana dela quer uma coisa e Jesus está trabalhando para acabar com a vontade dela, né? Então, é o principal elemento dessas meditações aí, nesses trechos, né? Dele não fazer a vontade da criatura. É o que ele mais deseja, isso. Que a criatura se apaixone por ele, queira muitas coisas boas, santas, maravilhosas, que a pessoa fala assim, ele vai querer me dar, porque ele fala tão bem da cruz, então com certeza é aquilo que ele mais quer me dar. É aquilo que é o presente melhor, que é o que ele quer me dar. Aí depois ela, né, não consegue aquilo que ela pede. Então é muito engraçado, né? Ele ensina para ela o que ele gosta, o que ele gostaria de dar, aquilo que é mais valioso para ele. Aí depois, quando ela fala, então me dá, e ele não dá.
né? Porque é a vontade dela, né? Que está pedindo aquilo, a vontade dela. Então, é tudo para poder ensinar a vontade divina. Tudo, tudo, tudo. Para poder começar a mostrar para ela a vontade divina. É um trabalho que ele faz, um jogo que ele realiza para começar a mostrar, né, como funciona a vontade divina. Que a vontade divina é você não ter gosto de fazer nada. Ele amarga os seus desejos, né? Ele amargar os seus desejos próprios, aquilo que você pegou gosto, aquilo que você acha bonito que para agradar ele quer amargar tudo, tudo, tudo. Então ele está fazendo isso com a Luísa, amargando, mortificando ela e tirando o sabor. É o que ele faz com a gente também, né? Aquilo que é valioso para a gente, que deveria ser uma coisa que a gente fala, é bom, eu vou fazer tal coisa, eu vou estudar, é bom estudar. Aí ele fala, é bom mesmo, muito bom estudar, mas aí você vai estudar e não sente sabor em estudar. Não consegue, parece que fica amargo, né? Por quê? Por que tá amargo? Porque você ainda tá com a sua vontade ali só, né? Você tá querendo fazer para agradar a Jesus e para ser santa, né? Entendeu? Você está querendo fazer para agradar Jesus, para você ser vista. Eu existo e Jesus me deu o sofrimento, Jesus me deu, né, esse bem de eu fazer alguma coisa boa, então eu vou fazer. Mas aí na hora que você vai fazer, né, não tem sabor, ele amarga. Aí, mas por que ele faz isso? Ele vai fazer isso em tudo. Ele amarga o seu casamento, ele amarga a sua faculdade, ele amarga o seu concurso que você está estudando para concurso, ele amarga o seu serviço, ele amarga a sua família, ele amarga até o relacionamento com os seus filhos. Ele amarga tudo para quem vive na purificação da santidade divina. Quem entra na purificação da santidade divina, né? Ele amarga tudo. Por quê? Porque você ainda não entendeu, né? Por que é amargo? Porque você não pode fazer sozinho. Mesmo que seja a vontade dele. Mesmo que você saiba que é a vontade dele. Mas você não pode fazer nada sem Deus. Você tem que fazer com Deus. Aí, aí você vai fazer com Deus. Aí muda tudo. Você não vai fazer mais sozinho. Você vai fazer com Deus. Mas, Aline, eu achei que eu estava fazendo com Deus. Não, é diferente, né? Como que é fazer com Deus? Você vai fazer porque Deus quer. E daí você vai lá fazer as coisas, você vai... Aí eu vou, né? Por exemplo, eu tenho que fazer eu tenho que... Ai, meu Deus, é difícil explicar isso, né? Eu tenho uma coisa que falaram pra mim que tá acontecendo na minha paróquia. Que é a pastoral da escuta. E eu trabalhava com isso ainda, né? Gosto disso. E aí todo mundo falou assim, isso serve pra você, Aline, vai lá, entra nessa pastoral. Mas o que adianta as pessoas falar pra mim? Mas Jesus não falou pra mim que ele quer que eu vá lá, entendeu? Então, se Jesus não quer que eu vá, eu não vou. Então, eu não vou. Então, mas Aline, o seu exemplo não serviu pra mim. Eu tô já casada. E o meu casamento tá amargado. Como que eu vou fazer agora? Então, aí você tem que entender. Eu também passei por esse momento que Deus amargou meu casamento no começo, né? Para mim poder perder todo o gosto, né, que eu tinha de usar o meu casamento para a glória de Deus, da minha forma como eu pensava que eu tinha que fazer. E aí Jesus, ele foi purificando, purificando, purificando. E aí hoje eu vivo o meu casamento por causa de Jesus, né? Eu não vivo porque eu gosto do meu marido e porque é importante eu gostar do meu marido para que Deus veja que eu gosto do meu marido, que eu aceito meu marido como ele é, para que Deus fique feliz. Não, eu não penso mais nisso. Eu simplesmente vivo meu relacionamento com meu marido com Deus, né? Com Deus, unida com Deus, né? Perdida em Deus, para ser o que Deus quer. Só por causa de Deus, só para fazer o que Deus está mandando. Então aí as coisas vão acontecendo e eu vou indo, fazendo, sem nenhum pensar. Não penso se eu gosto de fazer isso ou não. É bom ou não. Não, eu não penso se eu gosto ou não gosto.
Pode vir até o sentimento de gostar de alguma coisa, é muito difícil explicar para vocês, mas é você fazer com Deus. É você fazer com Deus. Você chama Jesus para vir com você fazer a comida. Jesus, se você não for comigo, eu não vou conseguir fazer as coisas. Vem junto comigo, Jesus. Eu não consigo mais viver sem ti. Né? Eu não consigo mais fazer junto contigo, sozinho. Mesmo que o Senhor esteja do meu lado vendo, para mim não adianta. O Senhor tem que dar força para mim, para eu poder estar com meu marido. O Senhor tem que dar força para mim poder estar nesse casamento. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir ficar casada. Aí você vai entendendo, demora um pouco, né? Demora um pouco para você entender isso. A Keila mesmo demorou para entender isso. Ela agora que ela está começando a entender, né? Como que funciona para ela poder sentir paz no casamento dela, né? Dela poder ficar casada mais com Jesus. Parece que a gente começa a casar com Jesus primeiro e depois continua a vida com o marido. Né? Primeiro a gente percebe que a gente tem que estar primeiro com Jesus, casado com Jesus, fazendo tudo para Jesus, e depois a gente vai ficar, né, com a pessoa. Então, por exemplo, a Maria das Graças mandou agora uma mensagem para mim falando assim: Aline, eu não estou fazendo as minhas meditações porque eu estou com um problema com a minha filha. Depois eu explico. Aí Jesus, na hora dentro de mim, falou assim: ela me abandonou para ficar com a filha dela. Então, ela não pode fazer isso. Se ela abandona as meditações, ela não consegue cuidar da filha dela. Mas só que ela não entende ainda, ela ainda está no processo, ela ainda vai entender. O que eu posso fazer? Eu não posso obrigar ela, né, ficar falando na cabeça dela. Ela é uma senhora que ainda está, né, é muito complicado. Ela não é uma menina como a Ruth, que eu posso pegar no pé, como eu fazia com a Ruth, faço com a Ruth. A Maria das Graças é uma pessoa que ela tem uma dificuldade, eu tenho que deixar ela um pouco assim, aos poucos, né, entender. Aí eu tô falando aqui agora, ela vai ouvir. Daí eu tenho que deixar na indireta, né, de uma forma indireta para ela não sentir tanta dor. Porque se for é o momento que Deus vai fazer ela acordar para isso. Se abandona as meditações, aí que ela não vai conseguir cuidar da filha dela, né? Então a gente só consegue, para poder viver qualquer relacionamento que Deus amargou na nossa vida, que Ele permitiu que ficasse amargado, relacionamento com o filho, relacionamento com o marido, relacionamento no serviço, tudo, qualquer coisa. Primeiro Ele amarga para depois, aí para você entender que é Deus primeiro. Primeiro você fica com Deus, junto com Deus, fica com Ele, e depois você vai conseguir fazer tudo com seu marido, com seus filhos, com o seu serviço. É isso que vai mudar, mas é um processo que Jesus faz na vida de cada um de uma forma, né, única dele lá, que é com a pessoa, que cada pessoa é diferente uma das outras, então não tem como eu forçar. Mas na hora que esse exemplo da Maria das Graças vai ajudar vocês, porque na hora que a Maria das Graças falou, parei de fazer as meditações, Jesus já falou, ela está indo sozinha com as próprias forças, achando que eu estou abençoando isso. Eu não estou. Né? Ela tem que estar comigo, fazendo as meditações, e aí pegando a força dessa palavra, dessa reflexão, unida comigo, para depois ir com a filha dela. Mas ela larga eu de lado e vai com a filha dela. Então, aí não adianta nada, não vai resolver nada, a filha dela vai continuar amargada, o relacionamento vai continuar amargado, não vai dar fruto. Né? Então, é isso que acontece, tá? Por que eu tô tendo frutos com o relacionamento da minha mãe, com a minha mãe? Porque eu não deixo Jesus sozinho. Eu não abandono Jesus para ficar com a minha mãe. Eu fico com Jesus e abandono a minha mãe, no primeiro momento. Entendeu? E fico com Jesus. Aí com Jesus eu vou fazer as coisas para minha mãe. Aí vai dar certo. E assim vai dando certo. E os frutos vai acontecendo. Então sempre eu faço isso. Eu não largo Jesus. Largar Jesus é uma burrice. Deixar de fazer as meditações, que é Jesus, ele é a palavra, né? Nesse momento, quem é a presença de Jesus mais próximo? É a própria palavra. Então, se você deixa de meditar, você está abandonando Jesus e indo ficar com a pessoa que você está amargada com ela, uma situação amargada que foi permitida para poder você entender esse processo. Faz parte. Então, a santidade divina é você não fazer nada sozinho. Tudo você faz com Jesus e você não existe mais. Só existe a divina vontade que deseja você com Jesus inseparavelmente, né, realizando as coisas. Aí tem um ato único. Esse ato único, Deus quer que aconteça essa situação, né? Por exemplo, um ato único, Deus viu a minha mãe indo para a internação,
viu minha mãe com depressão e ela vindo na minha casa e eu tendo que interná-la e tal. Deus viu tudo isso e aí eu fui lá e fiz, junto com Jesus, tudo junto. Pedi ajuda para Jesus, vem Jesus, eu não consigo fazer isso sozinha, vem comigo. Daí ele veio e eu não fiquei sem ele, não abandonei ele nem um minuto. É isso que é a chave. Aí eu espero que vocês tenham entendido. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit.